Olá, Marcos Melo, boa tarde a você, ao Diógenes, que é destruidor de corações, né? A galera que está nos acompanhando pela Clube FM. Enfim, um grande abraço a todos. Amadeu, como a gente já tem feito numa prática aqui do nosso programa, a gente não quer discutir só política partidária, não quer só discutir eleição. Porque, às vezes, essa discussão, quando ela se estende demais, ela termina ficando vazia. Você é pré-candidato a uma prefeitura que não é uma prefeitura qualquer, a capital do estado. Então, sim, minha cidade. Ontem a gente teve aqui no programa o prefeito Firmino Filho. Certo. E com ele a dinâmica foi a seguinte: como ele é administrador, muita gente liga diariamente por conta de suas demandas diárias, a gente fez com ele primeiro vamos dizer assim, uma entrevista administrativa e depois a gente passou para a questão política. Tá. No seu caso, eu quero propor aqui, quero saber se você concorda, que a gente faça o inverso. Por quê? Porque nas últimas semanas, a sua pré-candidatura Comando tem sido... é seu, professor. A sua pré-candidatura é seu, tem sofrido um verdadeiro bombardeio de, vamos dizer assim, denúncias, de suposições, que eu gostaria de enfrentar agora, porque senão a gente vai estar falando aqui de planejamento de cidade e as pessoas em casa perguntando, mas e aquela história que estão falando no Facebook, que eu vi na televisão? Então, eu quero, a partir de agora, começar a questão política. O telefone está liberado para você que quer ligar, nosso ouvinte, 2107-6650. E a minha pergunta para você, Amadeu Campos, que história é essa de que existe um processo contra você, que a gente não sabe qual é o processo, de que trata, mas que estaria impedindo uma aliança sua com o PT, por exemplo, porque as mulheres do PT não votariam em você, não apoiariam sua candidatura, porque você tem processo por exploração de mulheres, você responde a algum processo dessa natureza. Eu gostaria que você deixasse bem explicado isso pra gente. Muito bem. Nunca assim, meu posicionamento. Acho que quem se dispõe a ingressar na vida política, como for o meu caso, tem que responder a todo e qualquer questionamento político, de propostas, no caso da construção de uma pré-candidatura, e até pessoal, porque, infelizmente, ainda há algumas pessoas que querem colocar esse aspecto pessoal no julgamento de um processo eleitoral. Mas eu entendo, estou pronto, preparado, porque quem não deve não teme. Então, qualquer assunto que você perguntar, ou o telespectador, desculpa a mania de apresentador de TV, que os ouvintes quiserem formular, sem problema algum. Repito, quem não deve não teme. O que aconteceu foi no ano de 1999, eu fui chantageado por um agente público e eu não cedi a esta chantagem. Por não ceder à chantagem, meu pai sempre me disse, chantagem você só cede uma vez e vira refém a vida toda. Inclusive vivendo com medo. E se é para viver com medo, para que continuar vivendo, né? Eu vivo a minha vida sem medo. E ao enfrentar esta chantagem, eu recebi uma denúncia caluniosa, uma denunciação caluniosa contra mim por sedução, processo de sedução. O que é que nós fizemos? Procuramos o amparo legal, buscamos a justiça. Isso aconteceu em março, abril de 99, quando deu em junho de 99, nós recebemos a prova plena de inocência do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do meu estado. Um colegiado de desembargadores se reuniu avaliando esse processo e, recebendo um parecer favorável do Ministério Público, decidiu pela extinção dessa denúncia caluniosa contra mim. E aí o acórdão saiu no mês de agosto.
que é o documento, inclusive, que eu passei lá para o seu site, o Política Dinâmica, que é o acórdão do Tribunal de Justiça, um ato jurídico perfeito que me dá a prova plena de inocência. Aí você vai perguntar, esse processo foi doído para você? Muito, na época, há 17 anos, muito. Muito mais para minha família até do que para mim. Porque você imagina, você que tem mãe, não sei se você tem filho, filha. Tenho uma filha. E eu já tinha, na época, uma filha, 2 enteados. Então você imagina o que é você passar 3, 4 meses sofrendo uma injustiça. Você sendo injustiçado durante 3, 4 meses. E graças a Deus, a justiça do meu estado agiu no tempo da justiça e 4 meses depois eu recebi essa absolvição, essa prova plena de inocência. E quero fazer uma comparação para você de dor que a gente sente ao longo da vida. Todos nós passamos por dores. Eu, em 2011, sofri um acidente. Eu nunca cometi um crime na minha vida, mas erros eu já errei muito. E o maior erro que eu já cometi foi de não usar o cinto de segurança no carro naquele dia do acidente. Por não usar o cinto, eu ia no banco de trás e a gente sempre acha que no banco de trás não tem problema ficar sem o cinto. E aí eu estava sem o cinto, o carro, o motorista perdeu o controle, capotou e eu saquei fora. Eu era o único sem cinto dentro do carro, havia outras 3 pessoas. Ninguém teve nada, Marcos, só o Amadeu teve essa lesão, com perfuração de pulmão, com o ombro afundado, com costelas do lado direito todas fraturadas e com a lesão medular que me tornou uma pessoa com deficiência. Hoje eu sou um paraplégico. E olha, dói demais, mas eu te digo, é uma dor comparável àquela dor da injustiça de 99. Eu não sei o que doeu mais em mim. No físico foi o de 2011, mas a minha cabeça, o psicológico, eu não sei precisar para você e para os ouvintes qual foi a dor maior para mim. Se foi a dor do meu acidente de 2011 ou foi a dor da injustiça que eu sofri durante 4 meses. Mas, graças a Deus, passei pelas duas. Nessa segunda, inclusive, para viver uma vida nova. Eu fiquei 48 horas entre a vida e a morte, e Deus me deu a possibilidade de vida nova. E é essa vida nova que eu estou vivendo e agradecendo todo dia a Deus por ter permanecido aqui. A gente tem a nossa primeira participação popular de hoje, e eu ainda tenho algumas dúvidas sobre o que você disse, Amadeu, já também vou perguntar, mas vamos ao nosso ouvinte. Muito boa tarde, quem fala? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Rômel Menezes. Rômel Menezes? Rômel? Isso. Rômel, você fala da onde? Eu sou de Teresina, estou aqui no trânsito. Pois não, encoste o carro aí e fala pra gente qual é a tua pergunta. Vamos lá, Amadeus. Todo político normalmente fala de boas propostas de infraestrutura, educação, saneamento. Mas eu queria saber qual é a proposta que ele tem para corrupção, para evitar ou diminuir, minimizar esse câncer que tem na política. Olha, Rômel... Ok, Rômel, obrigado pela tua participação. Mas eu quero até falar uma coisa interessante. A gente está vendo que depois que a gente tomou essa postura por abordar mais o planejamento da cidade... E esse é o interesse das pessoas. As pessoas ligam mais perguntando sobre isso. E não tenha dúvida, viu, Marcos, onde eu ando, a minha agenda é de domingo a domingo, e onde eu ando, as pessoas, isso é uma coisa que me orgulha como teresinense, você sabe que aqui o povo é consciente demais. Sim. E sempre a abordagem que é feita com relação a mim é o que você vai fazer na saúde, você vai fazer na educação, a questão do transporte, a urbanização, enfim, sempre a abordagem é sobre gestão. Eu fico feliz demais de ver esse nível de consciência da população de Teresina, que, como disse o maior prefeito dessa história, Raimundo Alferraz, Teresina é cidade irredenta, que não tem dono. Então eu aposto nisso e na conscientização da população. Mas eu vou responder ao Rômel, que ele falou de corrupção, que é o grande câncer que corrói a nação brasileira nesse momento.
eu estou assinando embaixo de pleno acordo com você, Rômulo. E esse câncer de corrupção, que não é só de uma meia dúzia de esperto que enche os bolsos, que fica rico da noite para o dia, e são tantos os casos de enriquecimento rápido na política que a gente conhece, mas às vezes você não pode acusar porque não tem prova. E é contra isso que eu acho que a população hoje já se manifestou muito claramente, desde aquelas jornadas de 2013. Mas tem gente que parece que ainda não percebeu o recado das ruas, que ninguém quer mais isso. Porque quando você faz a corrupção no setor público, você está tirando o dinheiro do posto de saúde, tirando o dinheiro do ar-condicionado na escola, tirando o dinheiro da pavimentação. Você está matando pessoas. É isso, você falou, você está maltratando e às vezes matando gente quando você tira o dinheiro para a roubalheira. Então, sobre esse aspecto, eu quero dizer que quero, na nossa coligação, eu estou construindo uma pré-candidatura. O que eu quero na nossa coligação é gente ficha limpa, gente que tenha ficha limpa e serviço prestado para a população. E Freitas Neto, que foi governador, ele dizia uma frase com a qual eu concordo e será mantra do meu governo. Olha, ele dizia, é importante não roubar, mas é mais importante ainda não deixar roubar. Então, esse é meu lema. Na administração aí, que se Deus quiser e o povo, a gente construir, essa será uma posição minha. É não roubar e não deixar roubar. E aumentar a transparência dos atos das repartições, aumentar a transparência, o conhecimento da população, do dia a dia da gestão municipal, especialmente as questões que envolvem licitações públicas. A gente tem mais participação popular. Muito boa tarde, quem fala? Boa tarde. Aqui é o Francisco do São Joaquim. Oi, Francisco do São Joaquim. Pois não, Francisco, qual a tua pergunta? Então tá o candidato aí, qual a diferença dele para os outros no trânsito de Teresina? Porque o trânsito tá ruim demais, rapaz. Gente na contramão, gente tem capacete, tem mais diretor do que condutor nesse trânsito. Vai esculhambação dessa Teresina. Eu quero já saber o que ele vai fazer diferente. Ou vai ficar do mesmo jeito. Ok, obrigado, viu? Amadeu Campos. Francisco, boa tarde para você, no São Joaquim. Olha, Teresina, infelizmente, ela cresceu muito na área particular, inclusive no setor privado. As pessoas melhoraram a renda e muita gente teve a possibilidade de ter o seu veículo. Só que a cidade não se preparou para dar vazão a essa quantidade de veículos que hoje existe. E há um trabalho que não é bom. Eu não quero olhar para trás, viu, Marcos? Eu acho que quem se propõe a administrar uma cidade como Teresina não tem que ficar olhando para trás, ele tem que olhar para frente. E nesse para frente, a gente está com um plano de modernização de Teresina que envolve a mobilidade. E no caso, não é o conceito de mobilidade urbana apenas. A gente tem um conceito, Marcos, de mobilidade humana. Mobilidade humana. O que a gente quer é que as pessoas possam resolver os seus problemas sem as viagens. Vou dar um exemplo. Quem mora lá no Jacinta Andrade, se ele quiser resolver um problema de documentação na Secretaria de Segurança, ou de Detran, ou de Agespisa, ou de Secretaria de Finanças, ele obrigatoriamente tem que vir ao centro. Tem que caminhar 10, 15 quilômetros atrás dos órgãos aqui no centro e na SDU, que também fica no centro. Por isso, o nosso projeto é a criação das subprefeituras. E nós vamos fazer uma mudança geográfica na localização. Teremos, em vez de... Hoje são 4 SDUs. Nós teremos 5 subprefeituras. Uma no centro, entre o Rio Poti e a BR, outra na Zona Sul, que deve ficar no Lourival Parente, uma na Zona Norte, que deve ficar na Codipe, e as outras 2 se mantêm Sudeste e Leste. E qual é o conceito da subprefeitura? É que ela tem a possibilidade de fazer o que a SDU faz hoje, no recolhimento do lixo, na pavimentação, na urbanização, mas ela tem casas de cidadania juntos.
a ela. Casas de cidadania, que são pequenos espaços cidadão. O espaço cidadão que tem lá no shopping, lá, nós vamos levar para próximo das comunidades a possibilidade de resolver um problema de Secretaria de Segurança, uma entrega de documento, o problema do Detran, a taxa nas finanças, IPTU, sei lá, porque tudo que você vai resolver de finanças tem que ir lá para o centro. É verdade. Agora não, com essas casas de cidadania nas subprefeituras, nós vamos ter a oportunidade das pessoas resolverem os seus assuntos mais próximos de casa. E aí quem mora lá no Francisca Trindade, vai ali na CODIP e tem a oportunidade de resolver tudo isso num só lugar. E a gente vai evitar o quê? Os deslocamentos desnecessários. Essas viagens, onde você perde. O primeiro de tudo que você perde é tempo. Às vezes você perde uma manhã toda para sair catando órgão aqui para resolver problema. E o segundo, meio ambiente, porque a gente tem menos pneu queimado, menos combustível emitido, e financeiramente, porque as pessoas vão ter a possibilidade de resolver as coisas mais perto, sem as viagens. E o principal deles, evitar riscos de acidentes. Que, infelizmente, Teresina vive uma carnificina nessa área de trânsito.